Olá pessoal, hoje é 7 de setembro de 2025 e nós vamos falar sobre independência do Brasil. 7 de setembro é dia de festa no Brasil, porque enfim nos tornamos independentes de Portugal. O ano de 2025 ficará na história por conta de um julgamento que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, que acatou a denúncia da Procuradoria-Geral da União contra um ex-presidente da República que está sendo julgado por tentativa de golpe. Nós não trataremos de política aqui, nós trataremos de história, mas é que fique registrado que esse momento que nós estamos vivendo, do ano de 2025, é um momento histórico ao Brasil. Todos, talvez todos, ou quase todos, sabem que a sentença já está feita. Jair Bolsonaro será condenado por conta de arranjos que podemos tratar nisso em outro assunto. Se você é contra ou a favor, a condenação de Jair Bolsonaro é outro assunto. Ocorre que no momento que ele está sendo julgado, o jeito que ele está sendo julgado, a sentença já está anunciada. Alegre uns, triste outros, revoltosos alguns, grande parte, e outros já estão festejando com antecedência. Mas o assunto hoje é sobre a independência do Brasil lá de 1822. Em 1822, 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I grita independência ou morte, o grito conhecido na história, e diz que todas as tropas portuguesas serão consideradas inimigas. Ora, naquele momento ali o Brasil ficou independente? Claro que não, claro que não. Aquilo ali foi uma intenção, um grito. Ninguém ganha as coisas no grito, ou não deveria ganhar. Houve muita revolta, rebelião, morte, gente contra, gente a favor, o povo foi usado, as elites se prevaleceram, enfim, muita coisa aconteceu, muita morte, muita rebelião, e somente em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil. Então, o Brasil se tornou livre. Em 1826, Dom João VI, rei de Portugal, vai a óbito. Quem assume o trono, que deveria assumir, Dom Pedro I, que agora é monarca, é imperador do Brasil. Então ele fica com as duas coroas. Aquele momento seria ímpar, Veja bem, ele assume a coroa, deveria assumir a coroa de Portugal por ser herdeiro, mas o seu irmão assume. Mas observe, Dom João VI morrendo em Lisboa, o herdeiro natural, sendo o filho mais velho, está coroado imperador do Brasil. Isso traz um paradoxo interessante na história. Um príncipe que, em 1822, havia declarado independência daquele reino, agora é do reino. Então, a metrópole deste império, esse vasto império, passaria, então, na teoria, a ser o Rio de Janeiro. Então, Portugal agora que dependeria do Brasil, não mais o contrário. Isso em 1826. O Brasil já era independente e agora tinha o destino de Portugal estava nas mãos do Brasil. Pedro I poderia reunir Pedro IV para Portugal, Pedro I para o Brasil, poderia reunir toda esse império, esse vasto território sob sua coroa. Isso seria muito sufocante, dado aos problemas da independência do Brasil, a distância, enfim, as elites e suas diversas vontades, um povo com seus problemas, seria um gesto sufocante para a coroa brasileira, não é mais a coroa portuguesa nesse momento. Isso transforma um teatro vazio. Então Pedro escolhe um outro caminho. Pedro I, ele abdica ao trono português em prol da sua filha. Ora, não vamos fazer disso um grande problema. Abdico ao trono português em favor da minha filha e vocês seguem o caminho de vocês. Minha filha, quando tiver a maioridade, assume e, enfim, ficou a ideia que ele achou que seria resolvido. Então,
Em 1826, me perdoem os portugueses, Rio de Janeiro, liberta Lisboa, né? Mas a história não foi bem assim. O irmão de Dom Pedro I usurpa o trono e em 1831, Dom Pedro I abdica ao trono brasileiro em prol do seu filho, vai até Portugal, começa um conflito ali com seu irmão, que só em 1834 definitivamente é resolvido com Dom Pedro I assumindo ao trono em prol da sua filha. Então, o que eu quero dizer com isso? Em agosto, em resumo, só em agosto de 1825 nos tornamos independentes. Quando você pede o divórcio, você precisa ir aos tribunais. Quando você pede uma mulher em casamento, tem que esperar ela dizer sim. Portugal nos disse sim em 1825. E o Brasil disse não a Portugal. Não queremos Portugal em 1826. Aprenda a história, isso fará muito bem a vocês.